Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Eu arrisco a dizer que é um tanto quanto contraintuitivo evitar comparar o Coringa do Heath Ledger com o Coringa do Joaquin Phoenix, mas também acredito que essa comparação, de um jeito ou de outro, vai acabar sendo injusta, porque embora existam sim aspectos e características similares que permitem uma comparação mais direta e imediata, as propostas tanto dos filmes quanto dos próprios personagens da concepção de cada Coringa é diferente, e de um jeito bem significativo. Por um lado, a gente tem o Coringa do Heath Ledger, criado especificamente para o universo do Batman do Nolan, onde, embora a premissa seja ser mais realista e sombrio, ainda existe um teor caricato que remete aos quadrinhos, mas principalmente ao fantasioso. Não sei se isso fica muito claro, mas a trilogia do Nolan exibe um esforço notável e louvável de ser mais verossímil, palpável. A ideia é convencer o público de que os eventos que se passam em tela poderiam ocorrer na vida real de uma forma muito mais provável do que a gente vê nos quadrinhos, por exemplo. Porém, é evidente que, por mais bem feito que seja, por mais convincente que seja, ainda assim é bem distante do que temos em nossa realidade. Um sujeito como o Coringa surgir na sociedade e ainda por cima conseguir concretizar diversos planos engenhosos e bem elaborados sem ser capturado ou sem ser impedido de continuar é praticamente impossível de acontecer. O sujeito deveria ter diversas conexões, deveria ser bem informado, ter informantes em todo lugar, em qualquer setor da sociedade, conseguir prever diversos passos à frente. Enfim, existe uma extensa lista de características necessárias para um sujeito como o Coringa do Heath Ledger ser capaz de atuar no mundo real. Mas, obviamente, ele não poderia ser tão plausível para não ficar sem graça. O universo que o Nolan criou para o seu Batman permite certas liberdades criativas, digamos assim, e a gente tem essa sensação de que o seu Batman é o mais real possível, ou a sua Gotham City é a mais verossímil possível, por causa do parâmetro anterior. Os Batmans que vieram antes são muito mais fantasiosos, abertamente fantasiosos. Eles não prezam por um senso de realidade, na verdade, desprezam isso. Então, quando algo completamente diferente surge, a gente tende a acreditar que é o ápice dessa vertente simplesmente por fugir das características anteriores. E por ser algo relativamente novo, ainda não existia obras similares para ser feita uma comparação imediata. Porém, com o Coringa do Joaquin Phoenix, a gente tem pelo menos um ponto de partida. Ainda é bem diferente porque Batman, o Cavaleiro das Trevas, não é um filme sobre o Coringa. Na verdade, não existe nem uma imersão em seu passado. Existem possibilidades, obviamente o personagem é basicamente uma tela em branco, não só porque a gente não tem acesso ao que aconteceu com ele antes, mas porque ele nos induz ao erro, ele conta diferentes versões do que supostamente aconteceu com ele, então tudo referente ao personagem, aliás, referente ao seu passado, fica à interpretação. A única coisa que o espectador tem certeza, de concreto pelo menos, é a sua personalidade instável, a sua tendência ao caos e sua ânsia de ver o circo pegar fogo, além, é claro, do seu desejo de ser um antagonista perfeito para o vigilante ideal. Mas, como eu estava dizendo, o Coringa do Joaquin Phoenix é um indivíduo, antes de mais nada. É uma pessoa, é alguém com quem a plateia consegue se relacionar, consegue até se identificar, por mais bizarro que isso possa parecer, porque, mesmo nem todo mundo sofrendo com os mesmos distúrbios mentais e sociais do Arthur Fleck, ainda assim conseguimos nos ver nele, porque, de um jeito ou de outro, de uma forma menor em escala ou em proporção, a gente também tem frustrações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente se vê aprisionado em certas circunstâncias, a gente se vê obrigado a esmagar diversos pensamentos negativos porque não são cabíveis em sociedade, em convívio. Novamente, não quer dizer que é na mesma proporção do que a gente vê em tela com o Arthur Fleck, mas todo mundo tem seus dias ruins, suas sequências de eventos ruins, que acabam deixando qualquer um à beira do colapso. A diferença é que o contexto, na maioria das vezes, não é tão desastroso como o que a gente vê no filme, porque a Gotham City de Joker, do filme, privilegia totalmente a transformação do Arthur Fleck para o Coringa. É óbvio que todo o seu contexto social, o seu convívio com a sua mãe, o fato da sociedade espancá-lo fisicamente e regularmente são fatores muito mais incisivos nessa transformação, mas todo o ambiente, o contexto físico, também acaba contribuindo bastante para a degradação moral do sujeito. Tudo isso para dizer que o simples fato de existir um filme dedicado à construção
construção de um personagem que, antes de ser um terrorista, é uma pessoa, um indivíduo, é suficiente para dar muito mais profundidade e complexidade ao personagem título. Complexidade esta, evidentemente superior à do Coringa do Heath Ledger. E de forma alguma, esta é uma afirmação, uma constatação que visa inferiorizar ou menosprezar a mitologia e a construção desse personagem tão icônico no filme O Cavaleiro das Trevas. A gente tem que levar em consideração que a proposta de ambos os filmes são bem distantes. Enquanto que em O Cavaleiro das Trevas, o Coringa é só um elemento, é só um personagem a ser batido, embora roube a cena, ele é só um coadjuvante, no outro, o Coringa é o personagem de destaque, é o protagonista. É por ele que a gente conhece a história, ele é a nossa âncora na narrativa e tudo que a gente vê, tudo que a gente tem acesso é através do seu ponto de vista. Ou seja, o Coringa do Heath Ledger é quase como um acessório para o filme funcionar em sua essência. O Batman ele consegue esse status de grande herói justamente pelo grande antagonismo do Coringa, mas o fato de existir dois personagens tão enfáticos em tela acaba fazendo o tempo de cada um de desenvolvimento de construção ser limitado por motivos óbvios. O roteiro não está interessado em desenvolver a complexidade de cada um isoladamente, mas sim a complexidade da relação deles. O que é Coringa versus Batman? O que define esse envolvimento catastrófico? Por que nos quadrinhos é tão fascinante ver o embate desses dois? Por que se tornou sinônimo de heroísmo contra a vilania? Então é claro que o filme tem toda aquela filosofia de que um dia ruim basta para tornar o melhor dos indivíduos em mais um louco, similar ao próprio Coringa, mas a relação do herói com o vilão é praticamente o grande fio condutor da narrativa. Querendo ou não, o grande vilão de O Cavaleiro das Trevas trabalha em prol da construção da imagem do herói. Se o personagem é tão icônico, é para que quando Batman o derrotar, a vitória seja realmente memorável. Desse modo, por mais, novamente, que o Coringa do Heath Ledger roube a cena em todos os momentos que apareça, inclusive ganhando bastante tempo de tela por ter um protagonismo inerente à sua essência, ele não é páreo para o Coringa do Joaquin Phoenix em termos de relevância, complexidade e até talvez fascínio. Provavelmente, se o Coringa do Heath Ledger tivesse a oportunidade de ter um filme próprio, não necessariamente vasculhando seu passado ou ensaiando algumas origens, a gente pudesse ter uma comparação mais justa de fato. Porque seriam filmes independentes sobre um personagem específico, sendo ou não um estudo de personagem, mas que, obrigatoriamente, teria o Coringa, o vilão, como centro das atenções, como o único centro das atenções. Claro que Joker é um filme que se baseia muito na origem do vilão, ele se preocupa em explicar ao espectador por que o Arthur Fleck se tornou o Coringa, mas isso não quer dizer que um hipotético filme do Coringa do Heath Ledger deveria seguir os mesmos passos. Na verdade, seria até interessante ver o que aconteceu depois dos eventos de O Cavaleiro das Trevas ou até um pouco antes, mostrando como despertou esse ímpeto no Coringa de perseguir o Batman do Christian Bale. Como ficou estabelecido, esse personagem só apareceu em Gotham porque o Batman surgiu. Então foi uma relação de causa e efeito, mas com certeza o indivíduo por trás da maquiagem já existia naquele ambiente. Então as possibilidades são inúmeras. De qualquer forma, o grande ponto da discussão é que, embora ambas as atuações sejam similares, próximas devido à dedicação, à boa performance e a essa premissa, seja ela superficial ou mais complexa, de atribuir verossimilhança à personalidade, ao caráter do personagem, ainda assim percebe-se uma grande distância entre os dois vilões, entre o Coringa do Heath Ledger e o Coringa do Joaquin Phoenix. E é por isso que é injusto, porque este último teve tempo suficiente para poder se estabelecer como um personagem desenvolvido. Tem seu próprio arco, seu drama, seus conflitos, a gente vê seu crescimento, sua evolução, seu declínio, sua degradação. Em contrapartida, o Coringa do Heath Ledger já é praticamente um vilão pronto, um vilão feito. Ele não é famoso, ele não tem um histórico de ameaças, mas quando ele surge em O Cavaleiro das Trevas, já é com um grande plano, já é assaltando um banco e depois ainda confronta os grandes nomes do mundo do crime de Gotham. Mata um capanga com um lápis, se torna uma ameaça para todos eles na sala e em pouquíssimo tempo se torna o maior criminoso de Gotham City. Ou seja, por mais bem construído que esse Coringa seja, ele já é estabelecido, já é introduzido como praticamente imbatível, enquanto que o Coringa do Joaquin Phoenix começa fraco, desengonçado, ridicularizado, menosprezado por todos à sua volta para no fim transformar toda essa tragédia em uma comédia. Então, para que fique claro, a comparação é injusta, mas ainda pertinente e válida. Porém, o importante é destacar que tanto a premissa quanto a proposta são bem diferentes, mas que cada um tem seu valor.